aqui 220 gramas de abacaxi com um pouquinho do suco, que eu cortei bem pequenininho para agilizar o tempo de cozimento. E eu vou começar dando uma dica que eu acho ótima. Às vezes você compra um abacaxi enorme. No meu caso aqui, como somos só eu e o maridão, às vezes a gente não consegue consumir a fruta de uma vez só. Então o que eu faço? Eu separo uma parte para a gente consumir in natura e a outra parte, inclusive a casca, eu limpo bem, higienizo bem, corto também a casca separadamente da polpa e coloco em sacos plásticos para alimento. Levo ao congelador. Assim dura bastante. Esse abacaxi, ele já estava congelado. E a outra dica é você também, em vez de você colocar tudo num saco só, congelar pequenas porções, porque assim fica mais fácil de você descongelar só mesmo uma parte que no caso você iria usar. O limão eu vou usar a casca. Eu tirei com bastante cuidado a casca do limão, não pegando a parte branca, que é a parte que amarga, e cortei assim, ó, em tirinhas bem pequenininhas. Aqui eu tenho a casca de um limão siciliano, era um limão bem grande, mas você pode usar o limão Tahiti ou mesmo o limão galego, que vai ficar muito bom. Vamos à baunilha. Eu comentei que eu vou usar a fava da baunilha mexicana. E na geleia de morango, eu usei metade de uma fava. Porque eu acho que a baunilha, ela tem um sabor muito forte. Então eu quero que ela dê um leve toque, que ela não tome conta da receita. Eu quero que ela fique presente, mas bem delicadamente. Então, eu guardei a metade da outra fava e vou usar agora. O caso da cumaru, eu nunca experimentei. Eu sei que o perfume é bem semelhante ao dessa baunilha. Mas, quanto à essência de baunilha, se você preferir usar, você deve usar uma colher de sopa da essência. E como eu mostro na geleia de morango, a melhor maneira de você retirar as sementinhas que estão dentro da fava é passar a faca. Olha só, aqui tem as sementinhas, elas parecem que elas têm um melado, que elas ficam grudadas na mão. Essa parte da fava você pode fazer vários tipos de uso. Você pode colocar dentro de um pote com açúcar para ter um açúcar aromatizado com baunilha. Você pode colocar em bebidas também para que ela dê um sabor, como também você pode colocar no leite para, vamos dizer, fazer algum molho para alguma sobremesa, ou mesmo quando você está com aquela vontadezinha de tomar um leitinho quentinho, ele fica uma delícia. Vamos ao açúcar. Eu tenho aqui metade da quantidade de abacaxi, ou seja, eu tenho 110 gramas. Eu sempre gosto de usar metade da quantidade de açúcar em relação ao ingrediente principal, porque eu não sou muito fã de preparações muito doces. Mas, caso você prefira, é só você aumentar a quantidade de açúcar. Eu vou usar o demerara, mas você fique à vontade de usar qualquer outro tipo de açúcar, lembrando que o açúcar mascavo, por ter uma cor muito forte, possa vir a escurecer a geleia. Vou colocar 100 ml de água. Este vinagre aqui, gente, eu não fiz no canal, mas eu vou explicar para vocês. Eu fiz um tepache. Depois que eu coei, eu peguei então aquela parte sólida do abacaxi com o gengibre e fiz um vinagre de abacaxi com gengibre. Mas fique à vontade de usar qualquer vinagre que você tiver em casa. Eu tenho 50 ml. Agora é só a gente ficar mexendo em fogo baixo sempre, para que o açúcar não vá para o fundo e tenha o perigo de queimar a sua preparação. Eu vou aguardar que não só o açúcar, mas como também as fatias de limão cozinhem, fiquem mais macias e o líquido reduza.
Quando isso acontecer, eu volto. Até daqui a pouco. Após 45 minutos, aqui vocês podem ver que a parte do líquido reduziu bastante. O abacaxi está bem macio. As tirinhas da casca do limão também estão bem macias. O abacaxi está cheio de pontinho preto. A coisa mais linda do mundo. E o perfume. Gente, o perfume que está aqui na minha cozinha é dos deuses, da gente ficar aqui com a boca cheia d'água. Bom, agora então, chegou a hora de adicionar a pectina. Eu vou até baixar mais um pouquinho o fogo aqui. Eu gosto de usar a pectina quando eu faço geleia ou ketchup, ou dependendo da preparação, porque a pectina ela tem um efeito geleificante. Você usando a pectina, você reduz o tempo de fogo, aumenta a durabilidade do seu produto que você estiver fazendo, como também você pode reduzir a quantidade de açúcar, ou seja, tudo de bom. Você pode usar a pectina líquida, que é feita normalmente em casa, as pectinas caseiras. Eu já fiz aqui no canal a pectina de beterraba, que ficou linda. Só que aqui não ia casar por causa da cor, ela ia manchar tudo. Então eu vou dar preferência à de maçã. Eu vou usar a de maçã porque eu estou muito preguiçosa e a de maçã quase não dá trabalho. Mas dê uma olhadinha na nossa playlist pectina, que lá você vai achar outras também. Como também você pode usar a pectina liofilizada. Caso você opte pela pectina liofilizada, você deve seguir as quantidades indicadas pelo fabricante. Mas a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte: reserve um pouco do açúcar para incorporar a pectina no açúcar e aí sim você adicionar a geleia. Porque se você colocar a pectina diretamente na geleia quente, vai ser um estrago total. Ela fica uns pedaços duros que não tem como você dissolver. Aí você vai ter que jogar a sua preparação fora. Na fazenda, quando eu fazia geleias, eu normalmente, no começo, eu colocava tudo junto na panela, fazia um panelão enorme. E o que acontecia? Quando a geleia começava a primeira fervura, parecia leite, derramava tudo. Então, hoje em dia, eu utilizo uma técnica que eu comecei a utilizar lá, que é adicionar a pectina no final, principalmente até porque com o tempo de cozimento ela vai perdendo um pouco do poder. Então, 60 ml de pectina de maçã. Agora então, vamos continuar aqui mexendo e eu vou aguardar que a geleia volte a esquentar, comece a ferver, para então ela me dizer que está pronta. Como é que eu sei que ela está pronta? Que ela me dá os indícios de que está no ponto. Porque enquanto ela está quente, você não sabe como é que ela vai ficar. Então, como eu comentei, ela te dá indícios de que está do jeito que eu gosto, eu vou passar para vocês. Então daqui a pouco eu volto. Eu gosto dessa geleia igual a geleia de figo, também com baunilha, que ela fica meio rústica, assim, bem pedaçuda. Mas caso você prefira, você pode processar. Mas, sinceramente, eu acho um pecado, principalmente porque fica assim, esses pedacinhos do limão, que quando você come, olha, é tudo de bom. Aí aqui vocês podem ver a quantidade de bolhas. Se eu pegar um pouquinho aqui da geleia com os pedacinhos de abacaxi, eles ficam aqui em cima, porque eles já estão meio que colados por causa do efeito gelificante. E se eu chegar esse bichinho para cá e passar um dedo aqui na colher, vai fazer um caminho, o do meu dedo não vai escorrer e o caminho não vai se juntar novamente. E aqui eu vou pegar um pedacinho do limão da casca. Está macio, mas está firme, é exatamente isso que eu queria. Vocês podem ver as sementinhas da baunilha que dão um toque todo chique e especial. Eu vou apagar o meu fogo e vou aguardar que a minha geleia esfrie para mostrar para vocês como é que ela fica. Aqui está a minha geleia, que eu até posso já adiantar que está mais para uma
compota, um doce do que de geleia, mas com uma preparação. E os ingredientes são de geleia, para mim é uma geleia. Eu achei que ficou ótima, ela está pedaçuda. Olha só que coisa linda, com esses pontinhos pretos da baunilha. Dependendo da geleia, ela pode ser pastosa ou pedaçuda. Caso você não queira que a sua geleia fique assim, é só você processar